Olá, boa noite. Bem-vindo à aula inaugural do curso Relacionamento com as Mídias da CBF Academy. Essa noite é muito especial para a gente. A gente reuniu aqui hoje o Douglas Lunardi e a Pia Sundagi para falar com vocês. Essa é uma aula também para explicar um pouco do curso de relacionamento com as mídias, que vai começar agora no dia 2 de março, então a gente convida todos vocês a participarem, a se inscreverem. A ideia de hoje é fazer um panorama, dar essa ideia, um gostinho do que será o curso futuramente. Então, esse curso, para começar, o objetivo que a gente tem falado já desde o ano passado, a Valesca Araújo, eu sou a coordenadora, meu nome é Carol Almiron, desculpa, está ali escrito, mas eu não me apresentei. Eu sou coordenadora adjunta do curso, junto com a Valesca Araújo, e a gente tem conversado desde o ano passado para trazer para o futebol feminino, especificamente para atletas, gestores do futebol feminino, pessoas que gostariam de trabalhar e que já trabalham com futebol feminino, essa noção de relacionamento com as mídias. Então, é um curso longo, né, um mês, muitas aulas, muitos professores para falar desse tema tão amplo e que tem cada vez mais importância no nosso meio, do futebol e do esporte em geral, e especificamente do feminino. Então, a ideia sempre foi preparar as atletas e os gestores para esse grande tema. Para isso, eu vou compartilhar com vocês agora um pouco do curso, para vocês darem uma olhada nas aulas, e depois eu já chamo o Douglas para continuar nesse nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, então. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Bom, como eu falei, hoje a aula inaugural, a gente vai ter o Douglas e a Pia conversando mais com vocês. Depois, no dia 2 de março, a gente vai ter uma aula bem básica, de conceitos básicos desse grande tema, que é comunicação e relacionamento com as mídias. Então, eu sou jornalista e gerente de comunicação e operações de imprensa da FIFA, e participei das últimas 2 finais da Copa Libertadores pela Conmebol e tenho, enfim, mais de 20 anos aí de carreira nessa área. Também vamos ter o Guilherme Costa, que é jornalista, também durante muitos anos trabalhou no UOL, cobriu várias Copas do Mundo, Olimpíadas, e hoje é gerente de atendimento na Agência Ideal. Logo depois a gente vai para um tema ainda amplo, conceitual, mas também vai trazer bastante informação prática e exemplos. A gente tem o tema Veículos de Comunicação, com a Carol Barcelos, que é repórter e apresentadora da Rede Globo, e a Carol Knoploch, repórter do jornal O Globo. A gente quis trazer esse tema para fazer realmente uma análise como o futebol é visto hoje como editoria, como se comunicar no offline e no online, também a questão do streaming, né, tão presente hoje no futebol, e ter especificamente com a Carol Barcelos, que ela conte para a gente o case, a cobertura da Copa do Mundo Feminina na Rede Globo, a última da França. Então, acho que a gente vai ter bastante material para discussão e exemplos práticos. Depois disso, no dia 9 e 11 de março, a gente reservou uma aula inteira, são um dia inteiro para o Thiago Maranhão, que vocês devem conhecer, jornalista e gerente hoje de editorial da Amazon, mas trabalhou durante muitos anos como repórter, apresentador e correspondente internacional no Sport TV. Ele vai trazer o tema entrevistas, de novo um pouco de conceito, mas também com exemplos práticos de uma pessoa com bastante experiência nesse assunto, de como se constrói uma entrevista, desde a pauta, condução, mensagem e divulgação. No dia 11, a gente parte para realmente o que seria um media training essencialmente, com exercícios práticos, com 2 terapeutas da comunicação, que são a Luana Curti e o Gabriel Furlan, da Voz do Ser aqui de São Paulo. Então, passamos depois a gente reservou 2 aulas para entrevistas e para as mídias sociais, entendendo que esses 2 assuntos são os que são mais relevantes ou que a gente vê uma maior carência ou um pouco de dúvidas, né, para as atletas e para quem trabalha com comunicação nos clubes, nas seleções. Então, como utilizar, como fazer com que isso seja mais eficiente. No caso das mídias sociais, aí no dia 16 e 18 de março, a gente começa com o Sami Weisman, que é gestor de comunicação, trabalha há muitos anos com muitos atletas,
e também nas redes sociais, trabalhando tanto atleta como instituições e agora, recentemente, com a NBA Brasil. Esse é o SAMI, que vai dar, como eu falei, o atleta no papel de mídia, público-alvo e estratégia, interação e engajamento, limite entre o pessoal e profissional, são os temas que a gente vai passar nessa aula do dia 16. Já no dia 18, Vinícius Carrilho, que ele é coordenador de conteúdo do futebol feminino no Corinthians, ele vai falar sobre o case, como o Corinthians se tornou muito popular nas redes sociais, o Corinthians feminino, então ele vai mostrar como foi essa trajetória até chegar lá. No dia 23, a gente passa por um tema que a gente fez questão de inserir nesse relacionamento com as mídias, que é posicionamento e agenda atual, né? Então, é importantíssimo que as atletas ou as pessoas que trabalham com futebol feminino entendam a agenda do dia. Se hoje a gente fala de temas como assédio, como se posicionar frente a algumas causas, as bandeiras. Hoje a gente está imerso nesse tema e a gente achou por bem chamar a Olga Bagatini, que ela é jornalista e também é colaboradora da ONG Think Olga. Ela tem bastante experiência, trabalha também em veículos e instituições como o Museu do Futebol, e o trabalho dela é exatamente esse, é trazer essa discussão, é mais do que respostas, ela trazer à tona as discussões sobre posicionamento hoje, né? Quando o silêncio comunica, quando o discurso vira uma mensagem. Então, é esse grande tema que a gente vai explorar com a Olga. Logo depois, a gente traz a importância do conteúdo, um tema bastante amplo também, mas que a gente aqui foca em dois grandes temas, né? O nicho, que seria com a Cíntia Balém, que ela é produtora de futebol da TV Globo e editora do blog Dona do Campinho. Então, a gente vai mostrar como se constrói a história, o que é conteúdo e conteúdo de qualidade. Para isso, então, a gente fala de relevância e ineditismo, fato e fake news e a história registrada. A história registrada são dados mesmo, como os dados, como ter esses dados das atletas ou dos clubes importa e é relevante para uma história futuro na imprensa, nas redes sociais, ou enfim, onde ela for contada. E depois a gente tem a professora Manuele Pires, que é gerente de soluções aos parceiros de esportes do Facebook e do Instagram, também com a experiência que tem desenvolvendo projetos e produtos para os parceiros. Ela vai trazer pelo lado da mídia, né, da mídia hoje tão usada, que é o Facebook e Instagram, como para eles, como empresa, essa história pode ser contada e como a comunicação tem total influência nesses meios, né, nessa mídia específica. Logo depois a gente vem com os potenciais patrocinadores, duas pessoas da Red Bull, Thales Ferreira e Lucas Bettini, também vão trazer não só o case da Red Bull nos esportes e no esporte feminino, no futebol, mas também um pouco dos conceitos gerais de como os patrocinadores entram nessa conta, né, nessa engrenagem, nessa indústria, que é a comunicação em esporte, no esporte feminino. Então, eles vão trazer atletas como ativos de marca, valores pessoais, a construção de visibilidade e, principalmente, o gerenciamento de imagem. Então, vão dar esse panorama do que são as agências, o mercado e os patrocinadores. Logo depois, no dia 1º de abril, a gente tem o papel dos fãs como grande tema, onde o Ricardo Taves, que é gerente sênior do conteúdo da FCDES, a FCDES é a agência que faz toda a parte de conteúdo e redes sociais para a Conmebol, então acabaram de fazer um trabalho excelente na Libertadores, por exemplo, e ele vai contar como é essa construção para os fãs, né? Como essa comunicação tem esse foco nos fãs, no engajamento, no impacto, a gente vai falar de online e offline, base de seguidores, e para exemplificar isso como um case, a gente convidou a Cris, a jogadora da Seleção Brasileira Feminina, Cris Roseira, e hoje está no Santos, e também ela é agenciada pela Soul Sports, então a gente quis trazer também a visão da agência, de novo, né, qual o papel de cada um nessa engrenagem e como esse círculo se fecha com todos esses atores. Para finalizar, a gente tem um tema, para mim, bastante importante e desafiador,
que é a gente colocou aqui, a gente chamou de gerenciamento de crises, né? Mas falando bastante com o Gustavo Krieger também, ele comentou que ele vai falar muito mais de prevenção do que gerenciamento de crise, para não chegar na crise. Mas o futebol vive de crise, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante os exemplos que eles têm, tanto ele, o Gustavo, como a Karina Almeida, que é fundadora e CEO da Textual. Eles dois são consultores na parte de comunicação da CBF, depois o Douglas pode dizer melhor, e eles vão dar esse panorama, então antecipando os riscos, tanto institucionais, coletivos ou pessoais, um plano de ação, alinhamento de discurso, fluxo de comunicação e o papel do porta-voz, da porta-voz nesses casos. Então, eu acho que é isso, a apresentação geral do curso. Queria só dar mais alguns recadinhos. O formato hoje é esse que vocês estão vendo, estilo live, mas o curso vai ser realizado no estilo reunião, onde a interação vai ser muito maior, vocês vão poder perguntar, depende da dinâmica de cada professor. Vai ter pergunta durante a apresentação ou ao final da apresentação, mas a gente pode ligar as câmeras, falar, vai ser muito mais interativo do que hoje. E, por último, acho que é isso. Acho que eu passei tudo que eu tinha que passar e eu passo aí, não o palco, mas a tela para o Douglas Lunardi, diretor de comunicação da CBF. Obrigada. Já é tudo ok? Boa noite a todos. Queria agradecer o convite antes para estar nessa noite aqui conversando um pouquinho com vocês. Dizer que foi... eu já conhecia, mas agora vendo o programa do curso, realmente são... Quem organiza está de parabéns, são pessoas de muita qualidade que vão participar. E facilitam bastante o trabalho de hoje, que na verdade a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso e ver como as coisas estão se movimentando em relação ao futebol feminino, seja do ponto de vista administrativo, ou seja do ponto de vista de comunicação. Então eu vim compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência e do meu dia a dia em relação a isso. Meu nome é Douglas Lunardi, sou formado em jornalismo, já trabalho na CBF há 6 anos, há 5 como diretor da área de comunicação. Comando aqui uma equipe grande, uma equipe numerosa de pessoas que tocam a comunicação da CBF. Eu não consigo ver vocês, mas imagino que vocês estejam me olhando com cara de pena, mas não fiquem com pena, porque é assim mesmo que funciona. A gente está aqui para resolver problemas diários, muitos e muitos. Como disse a Carolina, os meus 2 consultores de crise vão estar participando do curso e vão poder falar um pouquinho para vocês, mas vocês imaginam a quantidade de crises, problemas e assuntos, não necessariamente críticos, mas assuntos que a gente tem que resolver todos os dias, seja em relação ao feminino, ao masculino, as seleções em suas instâncias, o futebol brasileiro em suas instâncias. Então a gente tem aqui um trabalho bastante exaustivo, bastante complexo. Vamos chamar de exaustivo porque alguém pode estar ouvindo aí, então vamos falar de complexo. Eu sei que a gente vai ter hoje, eu gostaria muito de ter com vocês aqui um bate-papo com a Pia, que é uma figura fantástica. Eu acho que em outros momentos ela terá a oportunidade de participar ao vivo aqui do curso, pela porta-voz sensacional que ela realmente digna de estudo, ela é digna de estudo, mas por ela estar participando nesses dias de uma competição muito importante de preparação da seleção nos Estados Unidos, ela não vai conseguir estar aqui ao vivo com a gente, mas deixou um material muito bacana que a gente vai ver daqui a pouquinho em relação a isso, em relação ao papel da comunicação, ao papel dela como treinadora da seleção, que eu acho que é um pouquinho assim do que importa em relação ao curso para vocês.
E eu acho que é o que vocês vêm buscar, que é entender um pouco esse papel da pessoa física dentro da pessoa jurídica, dentro da comunicação. Eu acho que é um pouquinho isso que a gente precisa, e eu acho que o curso, com todas as pessoas de qualidade que eu vi, que vão participar do curso, eu acho que é um pouquinho disso que vocês vão passar a entender a partir do desenvolvimento do curso, ou seja, o papel da pessoa física dentro da pessoa jurídica e o papel da pessoa jurídica frente à comunicação. Eu acho que é realmente isso que vocês podem extrair de mais rico. A gente entender que hoje em dia as plataformas individuais formam uma plataforma coletiva. E a plataforma coletiva é que se comunica, seja uma comunicação com a imprensa, de um modo geral, a imprensa tradicional, seja uma comunicação direta com o público consumidor, direta com o público que tem interesse nesse conteúdo, direto com o público que tem interesse nesse produto. Então, é bom que vocês vão extrair disso o entendimento de quanto a comunicação influencia hoje numa plataforma de negócios em todos os níveis. Eu combinei que eu ia fazer um pequeno recapitular aqui. Só pegar aqui o meu arquivo. Pode minimizar isso também. Esse? Aqui. Tem tela cheia. Pronto. Aí fala para a tela. Falo para a tela normal, né, Rafa? Bom, eu combinei, eu acho que vocês já estão vendo a minha tela aí. Se não estiverem, o Rafa está aqui para me ajudar, mas aí vocês vão falando com... Qualquer coisa vocês gritem no chat aí, viu? Mas eu combinei que eu ia recapitular um pouquinho alguns passos muito importantes que a gente tem tomado nos últimos 2 anos em relação ao futebol feminino, alguns marcos históricos, alguns pontos muito importantes, e que são, acima de tudo, a base para que a gente possa fazer uma comunicação efetiva em relação ao futebol feminino, uma comunicação que é crescente, um espaço que é crescente. A gente sempre costuma brincar em comunicação quando a gente faz uma consultoria, quando a gente faz um aconselhamento, ele é muito simples. Quando você faz as coisas certas, as coisas dão certas. Quando você faz as coisas erradas, a grande tendência é que as coisas deem erradas. Então, a comunicação parte essencialmente de boas iniciativas, de boas práticas, de bons temas, de bons conteúdos, seja em relação ao individual, seja em relação ao coletivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero recuperar alguns marcos históricos do que a CBF tem feito em relação ao futebol feminino nesses últimos 2 anos, porque eles realmente nos dão uma base, nos dão um conteúdo, nos dão um caldo para que a gente possa comunicar melhor futebol feminino e realmente com propriedade, realmente com conteúdo, visto que hoje em dia nada mais interessa ao usuário do que o conteúdo. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre ter bem claro que as grandes iniciativas é que nos permitem fazer parte de uma comunicação mais moderna, fazer parte de uma comunicação mais efetiva. Então, recuperando um pouquinho, em março de 2019, a CBF deu um primeiro passo importante, que foi um novo formato para os brasileirões femininos da Série 1 e 2. Um formato mais competitivo, um formato mais democrático, que a gente costuma dizer aqui, com a reformulação da 1 e da 2, com a entrada dos grandes clubes do país, que são ditos clubes de camisa nas competições, alguns com acesso direto por ranking à Série A1, mas muitos também ingressando na 2, o que fortaleceu, nesse momento, a A2, e alguns clubes já subiram para 1, enfim, é um movimento natural que acontece também em relação ao masculino. Mas o fortalecimento da Série A2 e especialmente da Série A2 é muito importante, porque você tenta acabar um pouco com aquele movimento que não acontece no masculino, mas que acontecia muito no feminino, de coisas muito efêmeras, clubes que iniciam num momento, no segundo ano eles já não existem mais, eles já estão em outra situação,
E eu acho que a possibilidade do acesso a 1 e a obrigatoriedade do acesso a 2 por meio das competições estaduais acabou fortalecendo essas equipes para que a gente tenha realmente duas divisões muito competitivas. Logo depois, em julho de 2019, a gente teve assim um ponto marcante em relação ao futebol feminino em nível mundial, eu diria assim. A gente teve a realização da Copa do Mundo da França, onde o mundo parou para assistir a Copa do Mundo, nós tivemos grandes índices de audiência no mundo inteiro, no Brasil, uma grande receptividade, uma grande cobertura da Rede Globo, e aí, de novo, vamos frisar a importância da comunicação, a importância da TV, a importância da transmissão, para que realmente as modalidades se popularizem, e a gente teve lá uma participação, se não em termos de resultado, mas uma participação da seleção brasileira feminina que realmente mobilizou o país pela torcida, mobilizou o país pelas meninas, e foi um momento muito importante, onde a CBF, num primeiro momento de reconhecimento importante da seleção, pagou uma premiação diferenciada, uma premiação como se o resultado tivesse sido muito melhor do que aquele que foi, exatamente porque sentiu que naquele momento aquela mobilização e aquilo que as meninas representavam para o futebol brasileiro era de fato digno e merecedor de uma recompensa, de uma premiação muito maior. Em julho de 2019, a gente teve um passo que eu não sou um especialista no assunto, tem muitas pessoas que são especialistas no tema do futebol feminino, mas que julgam ser aí um passo decisivo no desenvolvimento do futebol feminino no país, ou seja, em acelerar o desenvolvimento do futebol feminino no país, vamos dizer assim, que é o início de competições de base, que era algo que a gente não tinha em nível nacional. Competições de base, elas eram poucas e restritas ao nível regional. Então, a partir do início das competições de base 18, 16 e 14, lá em julho de 2019, a gente começou aí sim um plano para desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Por favor, não fiquem me olhando como quem acha que eu estou aqui dizendo que já está tudo feito, que está tudo bem, que está, mas não. Mas a gente sabe que não, a gente sabe que existe um espaço de desenvolvimento muito grande ainda, mas é muito importante que a gente tenha o plano, que a gente tenha o planejamento, que a gente dê início. Então, lá em julho de 19, nós começamos com as competições de base. Também em julho de 19, eu acho que a gente deu um passo fundamental, a CBF deu um passo fundamental, capitaneada diríamos, pela audácia do presidente Rogério Caboclo, pela convicção do presidente Rogério Caboclo, que foi o anúncio da chegada da Pia Sundhage para comandar a seleção brasileira feminina, algo que é absolutamente decisivo, eu diria, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de mídia, de popularização do esporte, de carinho pela modalidade, pela figura que a Pia enfim, pelo que ela representa no cenário do futebol feminino mundial, pela atenção do mundo que ela atraiu para a seleção brasileira. Então, assim, o anúncio da Pia foi algo que realmente marcante, realmente um divisor de águas. Desde a chegada dela, assim, a gente tem observado em relação à comunicação, em relação à imprensa, uma atenção muito especial ao futebol feminino, seja da imprensa nacional, seja dos canais de comunicação nacionais, seja do exterior, onde ela goza de grande prestígio. Então, em julho de 19, a gente teve a chegada da Pia. Em agosto de 19, após a chegada da Pia, houve ainda o anúncio de outras comissões técnicas de seleções femininas de base, contratação da primeira preparadora de goleiros, e aquela foto e essa foto que está aparecendo para vocês, a gente brincou, ou seja, naquele momento se brincou aqui muito, e essa foto foi bastante publicada pelo seguinte: dizia que pela primeira vez a foto do futebol da seleção feminina tinha mais mulheres do que homens.
Então, assim, para a gente foi um momento marcante, um momento que a gente entendeu a importância também que isso tem diante desse processo, que é um debate saudável, um debate necessário que se faz, que é a questão da liderança feminina dentro da modalidade feminina. Então, acho que aí começou-se um amadurecimento desse processo como um todo. Em setembro, houve também para a gente um momento marcante, um momento importante, que foi a Lily Persson, anunciada como a primeira estrangeira no cargo de auxiliar técnica. Há pouco a gente tinha anunciado a Pia como primeira estrangeira a comandar a seleção feminina, a comandar qualquer seleção. E depois a Lily Persson chegou como a primeira estrangeira no cargo, que foi também um outro quebra de paradigma importante, uma mensagem importante que eu acho que a CBF passou em relação ao futebol feminino. Em março, vamos lá, vamos para maio de 20 agora, foi durante a pandemia, e eu acho que aí a gente teve um momento de valorização do futebol feminino, que foi uma ajuda importante que a CBF deu na manutenção das equipes. Então, a gente tem isso como um ponto importante, uma marca importante, que foi a manutenção do futebol feminino ativo durante a pandemia de Covid-19, e a gente entende, se a gente sabe que os clubes de camisa, clubes profissionais masculinos, que tem grandes patrocinadores, que tem grandes receitas em relação à televisão, tiveram dificuldade, a gente imagina quanto seria a dificuldade dos clubes femininos. Então a CBF fez esse aporte financeiro para os clubes da 1 e a 2, para a manutenção dos salários em dia, enfim, houve em algum momento problema com determinados clubes, coisas que foram resolvidas, mas eu acho que foi um momento importante de apoio e de uma sinalização importante da importância do futebol feminino dentro dessa plataforma de negócio, dessa plataforma de conceito da CBF. Em setembro de 2020, a gente teve algo, diríamos assim, um momento muito marcante, foi muito pensado. Novamente, diria assim, uma situação, uma convicção pessoal muito forte do presidente Rogério em relação a isso, em relação a essa atitude, como essa atitude mudaria a visão externa, a visão interna, a visão das jogadoras, a visão de todos em relação às pretensões da CBF em relação ao desenvolvimento do futebol feminino, e foi, quiçá, o momento de maior, diríamos assim, de maior mídia do futebol feminino e da seleção feminina brasileira na sua história, eu imagino. Quem sabe lá o sexto troféu da Marta de melhor do mundo tenha sido um momento muito marcante também em relação à mídia, mas eu tenho convicção de que, se não foi o maior, foi um dos maiores momentos de repercussão da seleção feminina brasileira e em relação à CBF, em relação ao futebol feminino brasileiro, visto que a gente foi equiparado aí a algumas poucas seleções do mundo que já faziam isso, que foi a equiparação dos pagamentos em relação à seleção das jogadoras. Então, a partir daquele momento, setembro de 2020, na verdade, foi uma coisa retroativa a março de 2020. Gente, eu não lembro exatamente a data, mas era um pagamento retroativo a um período anterior. Foram equiparadas as diárias, as premiações das jogadoras, e isso eu posso até mostrar depois, eu tenho um arquivo aqui, foi manchetes no mundo inteiro, com o Brasil sendo colocado ao lado do futebol feminino brasileiro, sendo colocado ao lado dos países mais progressistas da modalidade, diríamos assim, quem sabe a Austrália e alguma coisa da Inglaterra e alguma coisa da Nova Zelândia, mas assim, realmente a gente colocado num lugar de grande destaque por essa iniciativa, e eu acho que foi muito importante para abrir os olhos em relação à seleção brasileira feminina e ao futebol feminino brasileiro.
Junto com isso, houve o anúncio da Duda e da Aline, um passo também importantíssimo, que foi a chegada da Duda para comandar as seleções femininas e a chegada da Aline para comandar as competições femininas. E realmente é importante a gente ter esse cronograma, é importante a gente ter essa linha do tempo, porque a gente vem observando os passos que levaram a isso. Então, assim, nada disso é feito ou foi feito de forma despropositada, nada disso foi feito da forma como com decisões desconexas, diríamos assim. É um planejamento que vem em andamento, que vem amadurecendo, uma quebra de tradição, uma quebra de cultura que veio amadurecendo, e a gente chegou agora com duas grandes profissionais, têm feito um excelente trabalho. E posso dizer pela minha área, pela área de comunicação, são duas também excelentes porta-vozes, nós estamos muito bem servidos, duas pessoas com enorme conhecimento. E aí fica uma primeira dica em relação à comunicação: ninguém se comunica bem se não conhecer o seu tema absolutamente a fundo. Então, vocês que vão iniciar esse curso, vocês que vão começar a estudar maneiras, formas de se comunicar, de tentar se comunicar bem com o seu público, saibam que vocês, em primeiro lugar, precisam dominar absolutamente os assuntos dos quais vocês falam, porque essa segurança de que vocês dominam o assunto é que estabelece para vocês a credibilidade necessária para fazer uma comunicação segura. E a Duda e a Aline têm isso, elas têm grande conhecimento, elas têm experiência e vivência nessa área suficiente para passarem muita segurança. Em outubro de 20 ainda tivemos lá novos patrocinadores do futebol feminino, uma campanha bacana do Guaraná, que é nosso patrocinador de seleções também, mas que aí ele entrou especificamente no futebol feminino, onde ele provocava outras marcas a entrarem no futebol feminino, que eu acho que foi uma campanha de engajamento importante, um posicionamento importante da Guaraná e da Ambev em relação a isso, e a chegada da Riachuelo posteriormente. Em outubro e novembro nós tivemos aí, dentro desse processo de planejamento, e a partir da chegada da Aline também, fortalecimento das competições em relação a detalhes, mas detalhes muito importantes em relação à comunicação. Nós tivemos os jogos nos grandes estádios, prêmios, craque da partida, match day, media day, o patch especial das camisas, enfim, aí a gente veio para uma situação bastante profissional, diríamos que a gente colocou uma estrutura muito profissional à disposição do Brasileirão Feminino A1, assim como a gente faz com Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, e isso foi importante, porque isso passa um recado muito importante ao mercado e passa um recado muito importante a compradores de direitos de televisão, enfim, que a gente tem condições de entregar um produto realmente de primeiro nível, e foi muito bom. A gente lamenta muito por essa temporada, que tem sido, do ponto de vista desportivo, de jogos bacanas, de jogos muito legais, de muita competitividade, está sendo sem público. Então, a gente lamenta muito que esse primeiro ano de fortalecimento do ponto de vista de imagem das competições, a gente não tenha tido público nos estádios, mas a gente tem convicção que, chegada da vacina aí, a gente vai poder, esse ano ainda, trabalhar com muita propriedade à volta do público e, consequentemente, vamos ter estádios lotados lá nas fases importantes do Brasileirão Feminino, que também é uma sinalização muito bacana. E, por fim, aí sim, já bastante ligado à área da comunicação, a gente teve audiências históricas esse ano em relação ao futebol feminino. É um fenômeno que vinha acontecendo de melhora de audiência em relação ao futebol feminino, seja nas mídias da CBF, seja onde havia situação de direitos, no caso da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, no caso do Twitter, na transmissão dos jogos. A gente já vinha observando um acompanhamento maior do público, mas realmente essa fase final do Campeonato Brasileiro, da A1, e esse desenvolvimento do trabalho da PIA,
realmente tem atraído a atenção de todo mundo, e a gente observa claramente um aumento de audiência, um aumento de consumo de conteúdo de futebol feminino, o que para a gente é muito bom. E o que desperta, aí sim, vou sempre tentando fazer um paralelo com vocês, o que desperta em relação ao curso é que o consumo depende do conteúdo. Então, é muito bom que vocês, ao longo do curso, vão discutir bastante sobre audiência, conteúdo, relevância do conteúdo, formas de conteúdo, que hoje em dia são muito mais assertivas em termos de consumo, e também conteúdos que eventualmente você não faz para audiência, você faz para o seu posicionamento. Mas como a Carol falou, eu acho que tudo isso no curso de vocês vai estar bem discriminado, com grandes profissionais falando sobre cada um desses temas, mas é muito bom que a gente vá conversando aqui, porque vocês vão começando a abrir a cabeça de vocês para esses temas que vão ser fundamentais. Por fim, recentemente, o presidente anunciou a renovação do contrato da técnica Pia Sandhag por mais um ciclo, mais um ciclo olímpico, que é uma característica do presidente Rogério, esses trabalhos a longo prazo. Foi assim com o Tite, assim com outros profissionais também, e certamente ele está todos estamos muito felizes com a presença da Pia aqui, por tudo que ela representa, e a gente então teve aí mais um ponto muito importante mais um ponto muito importante de acesso às informações. Eu queria mostrar isso aqui. Tá me vendo aí, Rafa? Tá sim, tá sim. Legal. Eu queria mostrar só para vocês terem ideia, aquilo que eu falei antes sobre a mídia internacional em relação àquela questão da equiparação dos salários diários e das premiações diárias e do anúncio da Aline e da Duda. A gente tem aqui, obviamente, uma questão, uma área que faz clipagens, que faz clipping de imprensa, que também é um ponto bastante importante da comunicação, de avaliação de cenários que vocês também deverão abordar em algum momento do curso. Mas eu queria mostrar para vocês a quantidade. Eu quero mostrar só em quantidade, senão acho que a gente não vai ficar analisando muito, que a gente não tem, mas os veículos mais importantes do mundo inteiro: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Inglaterra, os veículos Itália, mais importantes do mundo, deram acesso a esse conteúdo, deram destaque a esse material. Noruega, Polônia, Portugal, Suécia, enfim, todos esses países deram muito destaque, os principais veículos de comunicação dos Estados Unidos, para uma situação que estava acontecendo no Brasil, que estava acontecendo com o futebol feminino do Brasil. Então, isso para a gente assim, foi muito gratificante, foi uma decisão muito pensada, muito planejada. A gente sabia que teria uma repercussão, mas a repercussão realmente foi assim extraordinária, e o que mostra que, acima de tudo, o futebol feminino hoje é uma grande plataforma de conteúdo, é uma grande plataforma para conteúdo. Ela já tem a atenção da mídia, já tem a atenção do público, já merece a atenção nos países do mundo todo. Então, basta a gente ter realmente conteúdos de qualidade, conteúdos de relevância, para que a gente possa ter destaque em qualquer lugar. Então, é muito importante que vocês, em algum momento, vocês estejam atentos a isso, porque, assim como a gente fala para bem, também pode acontecer para mal. Está todo mundo atento ao futebol feminino para todos os tipos de situações. Então, se vocês tiverem um belo conteúdo, será bom. Se vocês tiverem um conteúdo difícil, um conteúdo complicado, um conteúdo problemático, vocês vão ter problemas de geração de crise. Aqui a repercussão nacional, que foi, enfim, se no exterior foi tudo aquilo, aqui foi muito grande.
foi muito gratificante. As principais jogadoras, sei lá, diríamos jogadoras do mundo, porque são as mais, a Hope Solo e outras, que têm muita representatividade em relação muita representatividade em relação ao futebol feminino mundial, se manifestaram. A capitã da seleção australiana, a capitã da seleção de outros lugares, a Hope Solo, entre outras, principais portais do mundo, principais especialistas em futebol feminino do Brasil também, todo mundo fez uma manifestação muito importante em relação a isso. E então é importante que a gente esteja atento para entender que o futebol feminino hoje é uma plataforma muito importante. Vou pegar as minhas anotações. Como é que faz para voltar isso, Rafa? Só desligo aquilo, né? Isso. Só aperta no X. Aqui. Eu que estou de volta agora? Isso aí. Muito bem. Queria passar esse histórico para vocês, que eu acho que era fundamental a gente recapitular essas situações relativas ao futebol feminino. Mas nós temos conteúdos legais aqui para a gente ver. Bom, queria dizer o seguinte, agora eu vou ficar um pouquinho na tela aqui, antes de eu colocar a Pia. Queria dizer para vocês que a gente tem futebol feminino hoje como uma tripla plataforma. Diríamos que é uma plataforma primeiro, uma plataforma de negócios, segundo, uma plataforma de divulgação do futebol feminino como modalidade que reverte para o seu próprio desenvolvimento, e terceiro, ou primeiro, segundo, terceiro, eu coloquei nessa ordem porque a ordem da nossa conversa não necessariamente a ordem da importância, como uma plataforma de retorno esportivo. Então, hoje, dentro da CBF, trabalhamos assim, em termos com uma estrutura em termos de futebol feminino de 3 plataformas, seja seleções, competições. Entende-se como uma plataforma de negócios, como uma plataforma de divulgação da modalidade para que elas retroalimentem o seu próprio desenvolvimento, e uma plataforma de retorno desportivo. E onde a comunicação entra em tudo isso? A comunicação ela interfere diretamente no sucesso da segunda questão que eu falei, que é a plataforma de divulgação da modalidade. Então, a comunicação é braço fundamental, essencial, primordial em relação a isso, e também colabora efetivamente no desenvolvimento da plataforma de negócios, porque hoje comunicação é negócio. E depois vou passar pequenos conceitos de comunicação corporativa para que a gente... Mas eu quero falar isso depois da Pia, porque aí a gente consegue deixar essa mensagem para vocês no final, que na verdade é o que vocês vão conseguir trabalhar ao longo do curso. Bom, em relação à plataforma de divulgação da modalidade, é muito importante que a gente entenda que nada, especialmente, a gente conhece muito a realidade brasileira, mas em muitos lugares é assim, mas a realidade brasileira é muito forte nisso. Nada que não tenha um grande apelo de mídia consegue um desenvolvimento pleno no Brasil. No Brasil, grande mídia, abre-se aspas, TV aberta. Então, a gente tem que ter estratégias para trabalhar em relação à TV aberta, que é a grande plataforma de mídia no Brasil ainda, com algumas coisas decrescentes, alguns outros aspectos crescentes, mas ainda é. Então, essa plataforma precisa ser pensada em relação ao futebol feminino a partir de 3 pontos, na minha opinião, obviamente, né? Primeiro, entender que surgiram 3 pontos. Primeiro, que surgiu a necessidade do debate sobre as questões de gênero. E o futebol feminino, por aí, entra num momento importante do ponto de vista público, do ponto de vista de pautar as questões, né? Num segundo momento, a gente precisa entender, primeiro, então, a gente precisa entender que o futebol feminino tem esse papel muito importante nesse debate sobre as questões de igualdade, sobre as questões de empoderamento, sobre as questões de gênero, de um modo geral. Segunda questão, que o interesse, muito importante a gente saber, e a gente compreender que o interesse pelo futebol feminino aumentou. Seja porque ele representa uma plataforma importante para os clubes, seja porque
ele aumentou seu interesse, aumentou sua competitividade como esporte também. Então, o fato que interessa para a gente é que o interesse aumentou. Então, nós temos aí já dois aspectos. Primeiro, um debate importante em questão sobre gênero. Segundo, que um aumento de interesse em relação ao futebol feminino de uma forma geral. O terceiro, e aí eu queria deixar, eu acho que é o que vocês vêm buscar bastante em relação ao curso, é o surgimento do que eu vou chamar de personagens, o surgimento de pessoas, o surgimento da pessoa física dentro do futebol feminino, o surgimento, de fato, do protagonista, do ator, né? Então, hoje, a gente já, coisa que há pouco tempo, pelo menos da época do tempo que eu acompanho, não tinha, hoje você já tem essas histórias que sempre foram muito legais, que sempre foram muito inspiradoras, contadas a partir do futebol feminino. Então, a gente tem que levar em conta um cenário muito importante, que esses 3 pontos são um cenário muito importante para que a gente tenha o desenvolvimento do futebol feminino como plataforma, que a gente compreenda isso e explore isso pelos seus aspectos positivos, né? Então, a gente passou, sem dúvida, por mudanças fundamentais em relação ao conceito do futebol feminino, pelo aumento de interesse pelo esporte como um todo, pela necessidade da sociedade em debater as questões importantes e pelo surgimento de personagens ligados ao futebol feminino, seja do lado de quem joga, seja do lado de quem fala sobre isso. Por exemplo, a Carol citou aqui várias pessoas que se tornaram personagens do futebol feminino e não jogam futebol feminino. Comentam futebol feminino, analisam futebol feminino, escrevem sobre o futebol feminino. Então, é muito importante que o surgimento desses personagens aproximam o futebol feminino do seu público, né? Então, a gente compreendendo esse cenário de mudança, a gente consegue começar a fazer transformações na comunicação do ponto de vista corporativo, do ponto de vista institucional. Por exemplo, a CBF, nos últimos 2 anos, transmitiu em alguma das suas plataformas 100% dos jogos dos campeonatos. Por que isso é possível? Porque o interesse aumentou. Ou ninguém imagina que há 5 anos atrás, porque não havia interesse, a CBF não transmitia havendo interesse. Não. A Copa do Mundo, como eu falei lá atrás, foi um marco muito importante nisso, onde as empresas, as marcas e os veículos de comunicação entenderam a força e o papel do futebol feminino em relação à presença do público, em relação à audiência. E isso, então, exige investimento, mas é um investimento que agora começa a retornar em relação à comunicação, que é um investimento especialmente em transmissões de futebol feminino, que eu acho, sinceramente, por aquilo que eu falei inicialmente, é a base para a popularização cada vez maior do esporte. É as pessoas conseguirem ver. Parece uma coisa tão simples, né? Mas as pessoas precisam conseguir ver, porque senão elas não têm como gostar de alguma coisa que elas não gostam. Eu sempre uso um exemplo muito engraçado, que vocês lembram que tem Olimpíadas de Inverno, que são transmitidas normalmente por Sport TV e tal, normalmente em horários estranhos, coisas estranhas. E teve uma época no Brasil que virou, não vou dizer que virou moda, né? Porque virou moda é uma coisa, mas assim, que se popularizou o curling, que é um esporte maluco, onde parece que você joga uma chaleira numa pista de gelo. Mas por que aquilo ficou popular por algum tempo no Brasil? E agora não é mais? Porque as pessoas tinham condições de ver. Elas viam todos os dias curling na TV. Todos os dias existia. E aquilo começa a atrair, aquilo começa a repercutir em rede social, e aquilo começa... Aí mais pessoas começam a procurar.
eu não estou comparando uma coisa com a outra, por favor, fique bem claro, mas assim, quero dizer o seguinte, as pessoas precisam conseguir ver, se elas veem, elas passam a apreciar ou a não gostar, mas elas têm que conseguir ver para gostar, senão a gente não tem. Então, essa é uma das premissas que a gente adota aqui em relação a isso, que trabalhar do ponto de vista de competições, nas transmissões, do ponto de vista da seleção também, a gente trabalhar muito forte na popularização das transmissões para que as pessoas possam ver o futebol feminino. Competições num lado e seleções no outro. Assim como a gente faz um esforço para competições transmitindo 100% dos jogos, a gente faz um esforço em relação à seleção. Por exemplo, no amistoso contra a China, o ano passado, não, foi 19, agora eu não lembro, a Laura está me vendo aí, se ela quiser mandar no chat, que a gente foi com profissionais daqui até a China para conseguir viabilizar um sinal, para conseguir conversar com a Globo, para a Globo colocar pela primeira vez na história um amistoso feminino na televisão aberta. Então, acho que assim, esse é um esforço fundamental que a gente tem que fazer, é dar acesso ao conteúdo das pessoas. E um segundo esforço é que a gente consiga descobrir grandes personagens, porque são eles que impulsionam. E aí entra muito aquilo que vocês podem fazer, que vocês podem despertar em relação ao curso, que é como ser um grande personagem, como se preparar para ser um grande personagem, como administrar o fato de ser um grande personagem. Porque ser um grande personagem implica em ônus e bônus. Como tudo nessa vida, tem ônus e tem bônus. E ser um grande personagem tem ônus e tem bônus. Tem o fato de você ter muita aparição em relação à mídia, e a partir daí você ter procura de contratos, essas questões, e tem o fato de você ter que bater boca com o presidente da República. É o que aconteceu com a Marta, por exemplo. Então, assim, existem ônus e bônus, independente do que é bom e do que é ruim nisso. Eu quero dizer que existem dificuldades, momentos cruciais de crise, momentos importantes de posicionamento, independente de quem você acha que esteja certo. E eu acho que é isso que vocês têm que vir buscar no curso, que é essa questão do personagem. Carol e Rafa, eu acho que a gente poderia, para a gente trazer mais uns temas à baila, a gente colocar o vídeo que a Pia nos mandou. A gente está bastante... Eu falei demais, né? Faz que sim ou que não, Carol. Eu só estou vendo você. Falei demais, sim, eu entendi já. Não, mas assim, a gente vai colocar aqui... a gente vai colocar o que realmente importa, que é ouvir um pouco a Pia sobre isso. A Pia fala sobre vários temas. É bom que vocês entendam que ela gravou vários temas aqui sobre várias situações do curso. E depois a gente pode continuar conversando sobre alguns deles. Eu acho que tem, Rafa, são 8 ou 9 minutos, né, de Pia. O ideal é que fosse 1 hora de Pia e 8 minutos eu, mas, gente, é o que temos para hoje. Mais eu e menos a Pia, mas a Pia vai ter condições de em outros momentos estar com vocês também. Então a gente solta a Pia agora, ela fala sobre vários temas da comunicação como personagem. Vocês vão compreender bastante o que eu estava falando agora, porque ela explica bastante as situações que ela passa como personagem. Então a gente ouve a Pia e depois a gente continua. Play.
Gente, vocês estavam conseguindo ouvir? Carol? Não, deu algum problema aqui. Não, né? O Rafa está tentando acertar aqui. Espera aí. Segura aí que vale a pena. Não é você que está com o microfone mudo, não é por isso, Rafa? O Rafa já vai acertar aqui. I've been interviewed many times as a player, and back then I was a little bit nervous, of course, but little by little you get to know the kind of questions they ask. And it's very different to be a player because then you represent yourself. I try to say good things about the teams and very often the good things about anybody around me. As a coach, it's a little bit different because then you represent the whole team. And I'm very careful not to mention too many players. If I mention any player, I say it in a very positive way. The media is very important. Back in the good old days, nobody asked questions. And today we have many interviews, and that is important in order to spread the word that football and the females football is very important. Well, I've been in many countries, and of course, when I don't speak my mother tongue, it's so much harder to give a good answer. Because that's the key. You want to give an answer that inspire the interview to say something, ask something different. And if we both of us do a good job, then it will be a good interview. So you can imagine when I was in US and speak English, that's not my mother tongue. I thought that the players did the interview so much better than I did. When I came to Sweden, it was using my heart, using different words, and try to be inspiration in that interview was much easier. Well, when they interview me, they interview women's football. And I really want to be a good ambassador for the sport. And that's why I try to be as inspiration as possible, because if I have a good answer, there will be another question. And if I give an even better answer, then we have a conversation that inspires many. So I take the chance to spread the good words about the game. We all have a chance when we stand in an interview to say good things. It could be a player and it could be a coach. But say good things about the game, because then you spread a good word. You don't have to defend yourself, but you should try to explain what's happening out there. And that's a big difference. And I think people like when you're personal. I don't want to be private, but I think it's a good way to be personal. So they get inspired when they listen to you. Well, in the very beginning, I thought it was difficult to answer the questions because the journalists didn't know about the game enough. So we talk about 1977 or something like that. They sent a journalist and she didn't know anything about football. So she asked, slide tackle, what is that exactly? And that was hard to explain because I was so full of energy and I wanted to laugh. And it was a little bit insulting, actually, the fact that she didn't know the game. Those kind of things doesn't happen any longer. I think I have a good relationship with the journalists still. And the reason is they are really curious about a woman from Sweden and what I'm supposed to do here and try to coach one of the best teams in the world. It's different because I don't speak Portuguese, and they try to figure out how to reach me. And I think overall it's been very good, and I really like the questions because in the beginning it was about more private,
How is the culture? And now it's about football questions. And I just love when the interviews ask football questions about center backs or forwards or formation. Well, I think when the president announced me as a coach for the Brazilian national team, it's a little bit of like a statement. He has decided that the women's game and the women's football is important. Otherwise, I wouldn't be here. And not only that, it changed the organization a little bit. And we have some trying to change a little bit of the attitude and telling everybody football is for both girls and boys. Football is something that you can improve regardless if you the men's or the women's game. And it is important and it moves people. You know, it's exciting. It doesn't matter if women or men. And that's one of the reasons I try to do my very best, not only on the pitch, but also in front of the camera and give good answers that will inspire the interview to ask another good question. Call up is an important moment, and it was the same thing in Sweden, sometimes in US as well. And this is the importance of telling those players will represent your country. And so each of those names are important. And the questions I always, get afterwards, I think they are very good. And hopefully it tells a little bit more about the team. So I think it's important. Well, the interviews I had in Brazil, it very often comes down to the culture and the fact that I'm a Swedish person and I love music. I try to learn the language Portuguese by singing a little bit of a song, and a little bit crazy. I like that, and that is one way to reach people. There are many ways to reach people. It's be very formal, correct words, but also sometimes, oh shoot, I try to express myself in different ways. It makes a little bit more personal. And overall, I think all of us would like less formal people. You need people in front of the camera, and sometimes it's doing well, sometimes not so well. But at the end of the day, if you have a big heart and you have a message, it will go through the camera. If you want to do something very well, an interview, I think it's important, like a teamwork. It is the journalist and it's you. If you make it a good conversation, it will turn out to be a good message as well. So you don't have to be private. Personally, I don't like that, but it's important to be personal. So you give something and you will get so much back. And the most important thing is give the time. It takes time, and sometimes it could even be boring because you get the same questions all the time. But at the end of the day, it will pay off. At the end of the day, it is good for football and for your team. Sou eu na tela de novo. Bom, vocês acompanharam o depoimento da Pia sobre alguns temas. A Pia realmente é uma grande figura e ela passa nessa mensagem algumas coisas muito importantes. A primeira delas é muito interessante quando ela diz que dar entrevista, você precisa compreender que dar entrevista é doar um pouco do seu tempo. Então, assim, eu acho que é você ter essa compreensão antes da entrevista, porque isso ajuda muito você a entender
que o que as pessoas querem, realmente, eu como jornalista, o que o público quer é que você esteja, de fato, de coração aberto, como a Pia gosta de dizer, doando o seu tempo, porque aí você está muito mais tranquilo, está muito mais sereno, está muito mais estruturado para passar uma mensagem correta. A Pia, ela é aquilo que eu falei inicialmente, que eu acho que é uma das que é um dos meus entendimentos do que a gente precisa fazer bastante pelo futebol feminino, que é a criação de grandes personagens, né? Isso é fundamental para que a gente tenha uma grande o desenvolvimento em relação à comunicação do futebol feminino, o desenvolvimento de grandes personagens. Não, quando eu falo criar personagens, não criar contas de Twitter, criar Instagrams, mas de fato que as pessoas consigam ter de forma estruturada um posicionamento em relação às questões relativas ao futebol. Eu acho que o futebol, assim, em relação ao futebol feminino, isso eu falo porque eu acho que é importante no curso, é importante para que vocês pensem, para que vocês venham com a sua mente aberta em relação a aprender, na minha visão, né? Não repito que o que eu sempre, na minha opinião, não é verdade absoluta, mas assim, o futebol feminino, ele ainda é muito procurado, diríamos assim, para comentar os assuntos relativos ao futebol feminino. E não para comentar os assuntos relativos ao futebol, que é de fato aquilo que a gente precisa, né? Então, no meu entendimento, assim, essa criação, esse fortalecimento dos personagens e a importância de vocês estarem se interessando por esse tema, se preparando para esse tema, de fato que a gente precisa criar grandes pessoas, a gente precisa criar grandes opiniões, grandes conceitos dentro do futebol feminino sobre o que está fora do futebol feminino. Eu não sei se eu espero estar conseguindo me fazer compreender bem em relação a isso. É uma coisa de baixar um pouco a questão corporativa do futebol feminino, que inibe eventualmente posicionamentos internos e amedronta os posicionamentos externos. De fato, temos pessoas preparadas e conscientes e que estejam estudando e que estejam se preparando para fazer um pouco do que a Pia faz, que é falar com simplicidade sobre tudo, né? E às vezes a gente tem, assim, seja em relação à imprensa, seja em relação aos profissionais do futebol feminino, uma coisa que é meio fechado em copas, e eu os absolvo completamente em relação a isso. Eu não estou os culpando em relação a isso. Eu acho que eles até são vítimas de um processo de amadurecimento que precisa acontecer em relação ao futebol feminino, mas que também do lado de cá, e eu me coloco bastante do lado de cá porque eu trabalho em relação ao futebol feminino, como eu trabalho em relação ao futebol masculino, do lado de cá também a gente precisa entender que a gente precisa produzir conteúdos cada vez melhores, produzir conteúdos cada vez mais engajados, produzir personagens cada vez melhores, e que a gente precisa produzir uma mensagem universal em relação a tudo, porque senão a gente acaba, e assim, eu vejo isso muito em relação à imprensa que cobre o futebol feminino, a gente acaba fazendo cobertura de futebol feminino para o futebol feminino, e não que isso não possa ser feito, pode, perfeitamente, mas do ponto de vista de amplificar a comunicação, a gente precisa realmente assim expandir bastante os horizontes em relação a isso. Carol, me faz sinal com a mão quanto tempo? Pode ir, Douglas. Acho que a gente está com conteúdo bom, a gente consegue mais um pouquinho, né? Pode ir mais uns 10 minutos? Quanto você precisa? Acho que tá bom. Tem dois conteúdos muito legais aqui que depois eu queria compartilhar com vocês, que foram feitos recentemente pelo pessoal que cobre seleção feminina. Queria compartilhar isso para finalizar, porque eu acho que eles refletem um pouquinho disso que eu estou falando, mas eu queria falar, eu tenho uma pequena apresentação sobre comunicação que eu queria apresentar pouquíssimos. Eu prometo que vou fazer bem rapidinho, mas eu acho que é muito legal, porque é um pouco da base. Será que eu fiz certo, ó?
Aqui, né? É um pouquinho da base do que eu acho que vocês vão... Ele está aqui, Rafael. Você está me vendo lá? Tá? Ele é um pouquinho da base do que vocês vão ver no curso, mas eu acho que ele está em conceitos bastante claros aqui. Então eu acho que eu acho que vocês podem levar isso para uma primeira avaliação, para uma primeira reflexão em relação ao curso de vocês. Bom, como a gente trata, lembrando novamente meus conceitos, né? Mas quais os objetivos da comunicação atualmente? Os objetivos são, para mim, resumidos a dois, diremos, principais ou fundamentais. Primeiro, a disputa da opinião pública, que é absolutamente contínua, é uma disputa diária de opinião pública em relação a qualquer tema. E segundo, a geração de recursos, porque a comunicação entrou numa era de geração de recursos, de necessidade de geração de recursos, porque a comunicação exige cada vez mais investimento de recursos. Investimento de equipamento, investimento de recursos, investimento de desenvolvimento, investimento de layout. Então, a gente precisa que a comunicação gere recursos, que ela dê resultado e que ela consiga, à medida do possível, disputar continuamente a opinião pública. Eu vou passando algumas coisas aqui, não é um erro no arquivo, viu? Porque eu estou passando mesmo, senão nós vamos para meia-noite aqui. Apenas uma reflexão de como era e como é. Como era a comunicação há um tempo atrás, e isso é muito importante do ponto de vista pessoal, que vocês entendam isso do ponto de vista pessoal. Aqui está do ponto de vista corporativo, mas vocês vão entender isso do ponto de vista pessoal, porque não muda essa relação. Primeiro, existia um foco integral na relação entre o clube de vocês, a seleção de vocês e a imprensa. Ou seja, não havia nenhum contato direto seu com o seu público, seu com o seu torcedor. Você necessitava obrigatoriamente da imprensa para conseguir fazer a sua mensagem chegar no público consumidor. O foco era numa editoria específica, era a editoria de esportes. Não existia outro espaço para você falar de futebol que não fosse uma editoria de esportes. E era um sistema muito simples, de release, foto e agenda de entrevistas. Estou falando para vocês como era a comunicação há algum tempo atrás. Eu sou velho, mas não tanto, mas não é muito tempo que isso aconteceu. Existia um conceito de que o marketing é feito para ganhar dinheiro e a comunicação é feita para gastar dinheiro. Esse é um conceito que existia um pouco. Que a mensuração de resultado se via apenas pela presença na mídia. Ou seja, quando os professores do curso de vocês estiverem aí, vocês perguntem aos mais experientes como que se media centímetros de coluna no jornal para você conseguir mensurar o cliente a relação do resultado. Ou seja, era medido apenas pela sua presença na mídia. E a conversa com o público era feita, no fim, por meio da imprensa. E, no fim, mais ainda, por meio da assessoria de imprensa. Porque você falava com a assessoria que, eventualmente, falava com a imprensa. Então, assim, existiam canais muito truncados em relação a isso. Como está atualmente? O foco está dividido entre a imprensa, entre o que você passa de conteúdo em relação à imprensa, e aquilo que você gera de conteúdo próprio. Criou-se a necessidade de utilização de uma multiplataforma, ou seja, você tem hoje plataformas de vídeo, áudio, podcasts agora estão muito na moda. Eles estavam na moda mais atrás, depois saíram de moda, agora voltaram à moda. Mas assim, a questão do áudio está muito presente hoje, até porque o consumo de dados é muito mais baixo que o vídeo. A questão dos vídeos, obviamente, a questão do texto, da foto, da imagem, do Instagram, enfim, a gente tem hoje uma multiplataforma necessária. O mesmo conteúdo de futebol hoje frequenta várias editorias. A Pia mesmo falou, interessa os jornalistas brasileiros o fato de eu ser sueca, o fato de eu morar na praia agora, o fato de eu estar aprendendo a falar português. Quer dizer, não necessariamente você ainda fica naquela editoria tradicional do esporte, você transita. O futebol hoje transita pela editoria de moda, por exemplo. Porque jogadores e jogadoras ditam moda, ditam situações de moda.
ditam consumo de carro, ditam consumo de produto, consumo de bebida. Enfim, o conteúdo que era antes só futebol, que era muito preso ao futebol, hoje frequenta várias editorias. Futebol hoje frequenta muita editoria de fofoca. Hoje, se você olhar todo o pós-rodada, tem nos principais portais do país, vai ter lá uma matéria sobre os memes que surgiram durante o jogo tal. E para cada jogo, alguém procurando memes daquele jogo para fazer essa matéria. Ou seja, a gente passou um pouco daquela questão do conteúdo tradicional do futebol, dos espaços tradicionais do futebol, e uma coisa mesclada de entretenimento, isso em todas as mídias. A possibilidade de conversar direto com o público de uma forma direta, isso vocês têm observado cada vez mais, e por isso é muito importante quando vocês forem falar aqui no curso sobre mídias sociais, sobre posicionamento público, sobre pessoa física, sobre pessoa jurídica, até onde eu falo por mim, até onde eu vou falar pela minha instituição, até onde eu falo por mim, até onde eu vou falar pelo meu clube, como eu me posiciono em relação, por exemplo, como eu oriento, como eu me posiciono em relação a lesões, por exemplo, que tem que ser uma coisa muito clara, porque senão você pode ter um posicionamento individual, um posicionamento pessoal, e acontece, muitas vezes acontece, quando, na verdade, do ponto de vista institucional, o posicionamento desejado seria outro. Então, assim, muito importante que vocês compreendam isso. A administração do feedback, que hoje é muito difícil, todo mundo sabe que essa coisa dos haters, de quem persegue na internet, enfim, isso está muito em voga, é uma discussão bastante profunda de comunicação, não podemos fazer aqui em menos de 4 horas, eu sei que vocês gostariam, mas eu não posso falar mais 4 horas, vocês adorariam, mas eu não consigo. Então, é um produto, é uma discussão bastante profunda em relação a haters, em relação a perseguições, mas assim, a administração desse feedback é algo que a comunicação hoje precisa debater de uma forma muito profunda. A necessidade de gerar recursos, como eu falei antes, não é mais uma coisa ganha, outra gasta. Todos os processos têm que ser sustentáveis e a comunicação pode ser um processo sustentável do ponto de vista coletivo e também do ponto de vista individual. E existe hoje um dinheiro diferente nesse mercado da comunicação, onde os personagens têm acesso direto das plataformas ou indiretamente a recursos, a dinheiro, e não há nada de errado nisso, há tudo de muito certo nisso. Apenas que precisa ser bem administrado em relação ao posicionamento, em relação à geração de recursos. E o foco no personalismo para impulsionar as estratégias, que é um pouco do que a gente falou de personagens. Por quê? Porque o jornalismo hoje está muito fixado em personagens, o que acaba fazendo com que a questão do personalismo impulsione estratégias de comunicação coletiva. Por exemplo, a comunicação da seleção brasileira feminina é bastante centrada nas questões da Pia, por exemplo, porque ela tem posicionamentos públicos ótimos, porque ela tem posicionamentos públicos muito claros, ela é muito clara na mensagem, e porque ela tem posicionamentos do ponto de vista de desenvolvimento do futebol, ela tem posicionamentos muito progressistas. Ela compreende muito bem o processo, ela é muito clara em relação ao processo. Então, essa ancoragem em cima do personalismo não é ruim, não, ela é boa. Eu falo daqui um foco no personalismo para impulsionar a estratégia de uma forma boa, ou seja, você aproveitar as boas características individuais de cada um dos profissionais para que você possa, de uma forma coletiva, ter uma comunicação efetiva em relação ao público. Eu acho que algumas coisas que vocês vão ver durante o curso de vocês, mas que são legais de a gente comentar vocês vão tratar certamente de uma aproximação muito maior entre comunicação e marketing, e isso se fala hoje. Em relação à estrutura da CBF, hoje a gente trabalha em departamentos separados, comunicação e marketing, mas com estratégias próximas. Então, a aproximação do marketing e da comunicação é algo irreversível no mercado, isso do ponto de vista coletivo, quando eu falo da CBF, mas também do ponto de vista pessoal, ou seja, vocês têm que entender que a comunicação e o marketing de vocês anda junto. A comunicação influencia muito nas estratégias de marketing.
Então, é muito importante que se entenda essa aproximação para a gente saber que um eventual posicionamento pode prejudicar uma situação que você tem de marketing em outro momento. Então, as estratégias compartilhadas são muito fortes, especialmente nesse meio digital. Então, acho que é algo importante que vocês vão estudar na frente. Foco no conteúdo, ele é o rei do momento. O conteúdo vocês vão trabalhar durante o curso inteiro, eu imagino. Mas saibam que a gente aqui investe tudo que a gente pode em conteúdo, e eu quero depois, para finalizar a aula, mostrar 2 conteúdos muito legais para vocês, baseados em personagens, e foram 2 conteúdos desenvolvidos pelo pessoal da CBF TV aqui e pelo pessoal da comunicação da seleção principal. Mas saibam que as pessoas hoje elas não querem mais ser, elas consomem tudo o que você quiser, desde que você coloque isso dentro de um bom conteúdo. Então, uma das coisas mais importantes desse curso é vocês compreenderem a função do conteúdo, o valor do conteúdo e aquilo que o conteúdo pode alcançar. É uma hipersegmentação, isso assim, é uma coisa que acontece bastante, que a gente comunicação, a gente da comunicação, me incluo, e todos da comunicação, a gente erra bastante nisso, e a gente erra para depois ter que acertar, mas é assim. Cada stakeholder quer um mundo só seu, então a gente tem uma tendência de trabalhar isso inicialmente em relação aos conteúdos, você compreender, mas o sucesso faz você querer usar faz querer você generalizar os seus stakeholders e acabar querendo compartilhar o mesmo conteúdo com todo mundo. É um erro muito comum na comunicação, mas que a gente precisa entender que, nesse momento, cada um exige um tipo de comunicação. Diríamos, cada pessoa quer um tipo de comunicação. Obviamente, isso não é possível. Então, a gente tem que trabalhar aí por grandes blocos, mas a gente precisa entender que a comunicação hoje é muito segmentada. Quem tem filhos vai entender que eles podem consumir qualquer coisa. O Felipe Neto, o Lucas Neto, vamos falar de várias idades aqui, o Juninho, vários amigos nossos que são daqui, os outros que falam de game, o Authentic Games, o fulano, os que falam muito de futebol, cada um faz as crianças consumirem todo tipo de produto, mas cada um com um conteúdo diferente, e na verdade é isso que eles querem da gente. É isso que a gente, como pessoa física, e como várias pessoas físicas formando a pessoa jurídica, ou seja, da análise pessoal, como vários personagens pessoais formando um coletivo, a gente precisa entender em relação ao nosso público, e aí a comunicação é essencial para a gente pensar nisso. Multiplataformas, eu acho que é algo bastante popularizado. Eu gosto de sempre nessa apresentação manter isso, porque a gente que está aqui hoje numa live, a gente que tem condições de fazer curso, a gente que tem condições de estar conversando diariamente, a gente tem acesso à tecnologia, a gente é uma estratificação muito pequena, né? Então a gente precisa entender, quando eu digo isso, não basta mais ser o www, que boa parte da população ainda está nesse mundo do www, né? Mas a gente precisa entender de uma forma muito clara que para o público consumidor do futebol, hoje não basta mais o site, não basta mais nada disso, especialmente as ferramentas de uso pessoal, no caso de WhatsApp, de coisas desse tipo, de mensagens pessoais e personalizadas são muito importantes. Então, a gente precisa pensar a comunicação trabalhada em várias plataformas, em vários momentos, respeitando sempre, e aí começam as situações que vêm da evolução, lei de respeito aos dados, esse tipo de situação que acaba sempre fazendo parte desse ciclo, e eu acho que são coisas importantes que vocês vão estudar também aqui no curso de vocês. Redes sociais, bom, isso a gente não precisa falar muito, isso é uma coisa absolutamente popular, no Brasil é absolutamente popular, uma parcela expressiva, quase total da população frequenta redes sociais, seja por WhatsApp, Facebook já foi muito mais popular, hoje está menos, Instagram, enfim. Apenas eu escreveria um Go Live para vocês saberem que as estratégias hoje passam
não exclusivamente, mas necessariamente por conteúdos ao vivo. Isso passa um pouco por essa situação do surgimento ou da disseminação de muitas questões fakes, né? E o ao vivo, ao mesmo tempo, ele evita isso, né? As pessoas querem ter contato com a verdade mesmo, elas não querem nada editado, elas não querem nada que seja gravado, elas preferem muito a questão do live, porque elas já entenderam que isso é uma forma de evitar claramente fake news, informações equivocadas. Então, o consumo por conteúdos ao vivo tem sido cada vez mais procurado, tem sido cada vez mais relevante em relação ao contexto. Isso aqui, eu acho que a Carol falou um pouquinho lá no início, que é um pouco de como a gente tem aqui também em relação à estrutura, que é o Comitê Permanente de Gestão de Crise, que a gente passa monitorando crise o tempo inteiro em relação a tudo que possa acontecer, em relação a todos os temas. Obviamente, isso não faz com que você evite que aconteça. Não existe esse mundo da fantasia onde você sonha que possa não acontecer, as coisas não acontecem, elas de fato acontecem. Mas, como empresa, como pessoa, é sempre importante que você pense, quando você vira esse personagem, quando você vira essa plataforma de comunicação, quando você vira uma empresa que trabalha com comunicação, que você pense que esse monitoramento, que você pense que essa prevenção em relação às crises, esse mapeamento de conteúdos, esse mapeamento de situações do cotidiano seja feito para que você possa estar, você não está imune, mas que você esteja prevenido em relação às situações que possam aparecer. E não pense que as crises estão longe de você, porque elas nunca estão. Elas estão muito próximas de você. Do nada, alguém inclui você numa conversa. Aconteceu esses dias em relação a esse fato que eu já citei do presidente da República, em relação a Marta, que foi comentar aquilo. Ou seja, de uma conversa que nada tinha a ver com isso, surge a Marta envolvida numa situação, e aí entra como pessoa física, e surge a CBF envolvida em relação ao futebol feminino como uma pessoa jurídica. Então, assim, apenas um caso de que nunca se está livre da crise. Então, por isso que é importante a gente estar sempre mapeando, sempre conversando, e aqui a gente tem Comitê Permanente de Gestão de Crise, quando é do ponto de vista pessoal, já não é difícil você ter um comitê, a não sei que você tenha realmente uma demanda de influência enorme, mas é muito importante que você entenda que o assunto sempre pode estar perto de você a partir do momento que você é uma pessoa pública. A partir do momento que você é uma pessoa pública, você pode estar envolvido em qualquer assunto a qualquer momento. Então, é importante que você está com isso. Falta bem pouquinho, tá? Acervo e protocolo, o valor que você produz é muito importante. Hoje em dia, tudo tem valor. Então, assim, você sai dentro da comunicação, vocês vão trabalhar, eu vi lá na Carol vários módulos que deverão trabalhar com isso. Vocês vão entender que tudo que você produz tem valor desde que você guarde, né? Desde que você tenha isso organizado. Porque senão você não tem acesso a isso. Hoje a gente armazena, se você pegar o seu telefone e não deletar nada do que tem, chega no final de 2 anos, você tem toneladas de vídeos e fotos lá, e mídias salvas do WhatsApp. Então, assim, muito importante que tudo que você produz em relação a você, ou em relação à sua corporação, em relação à sua empresa, seja de fato guardado de uma forma organizada, protocolado de uma forma organizada, porque tudo isso tem valor. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas pouco atentam, mas que elas precisam ter muita atenção em relação à comunicação. As pessoas hoje estão produzindo muito pouco conteúdo, estão produzindo muito conteúdo e se preocupando um pouco em como elas guardam esse conteúdo. Porque esse conteúdo pode ter valor lá na frente, então isso é um fator importante que vocês, eu vi em vários módulos da Carol, vão estar falando sobre isso, sobre a geração do conteúdo. Então, é importante que vocês pensem como vocês organizam esse conteúdo de vocês. E, por fim, essa questão do modelo colaborativo, aproveite o que de bom a sua audiência tem a dizer. Está muito em voga agora em relação à comunicação, os modelos colaborativos. Está muito em voga as plataformas e ambientes de debate, os ambientes de discussões públicas, onde personagens são pessoas públicas, são extremamente
requisitadas, diríamos assim, para que elas participem desse debate. Então, assim, estejam preparados e aproveitem muito em relação à comunicação aquilo que as pessoas têm a dizer para vocês, e não somente aquilo que vocês têm a dizer para as pessoas. Espero que eu não tenha detalhado muito isso. Bom, só para falar para vocês que a estrutura de comunicação da CBF conta com 26 profissionais e trabalha 365 dias do ano, não tem aqui, a gente não existe um dia do ano que a gente não tenha plantão. A estrutura de comunicação do futebol feminino, ela trabalha de forma compartilhada aqui, a gente compartilha a estrutura com todos os departamentos. Obviamente que a seleção tem um atendimento dedicado da Laura, que deve estar, pelo que eu soube, estaria online. Então, a Laura tem esse atendimento dedicado à questão do futebol feminino, assim como a gente tem uma equipe dedicada quando a seleção está reunida, e nesse momento ela está lá nos Estados Unidos, mas a gente compartilha, por exemplo, a nossa produção, a nossa equipe, em relação às competições femininas. A gente trabalha basicamente com uma estrutura dividida em 3 pilares, um de comunicação interna, que é basicamente aquilo que a gente comunica para o público interno, mas também para os stakeholders que a gente considera públicos internos, no caso, relacionamento com o clube, relacionamento com federações, informações relativas a isso. Uma questão, isso é comunicação interna. A comunicação externa, que é a relação com mídia e tudo que envolve isso, no caso, até mesmo uma ferramenta que a gente chama de Ronda, que é quem faz o monitoramento de notícias relativas à CBF durante o dia, faz parte desse pilar de comunicação externa, porque tem a ver com mídia, então por aí passa todo o relacionamento. E uma outra, diríamos assim, um outro pilar, um outro entendimento que a gente tem, que chama mídias próprias, ou seja, que é a administração da base fundamental de disseminação de conteúdo. A CBF hoje é a líder global em número entre seleções, em número de redes sociais, em seguidores de redes sociais, com um forte engajamento, são números bastante expressivos em relação a isso. E a seleção feminina em si, ela é hoje a única que tem uma plataforma separada disso, que é trabalhada, uma única plataforma que é trabalhada fora de seleções como um todo, que é o Instagram da seleção feminina, que funciona de uma forma independente, que tem tido resultados bastante interessantes em relação ao engajamento. Vocês que são pertencentes exclusivamente a esse mundo do futebol feminino, saibam que o engajamento em relação ao futebol feminino é muito maior do que em relação ao futebol masculino, em termos percentuais, diríamos assim. O interesse do público do futebol feminino pelo futebol feminino, a defesa do público do futebol feminino pelo futebol feminino é, de fato, impressionante, e a gente observa isso com essas plataformas, especialmente com essa plataforma do Instagram da seleção feminina, que tem um crescimento contínuo e baseado bastante também e relevante presença da Pia a partir de 2019. Quais são os desafios em relação à comunicação e que vocês vão ver no seu curso e tenham isso anotado para vocês seguirem esse debate? Um aumento significativo da base de contatos, que eu acho que é o que todo mundo busca hoje, está na moda, Big Data, está na moda, mas isso sempre foi ferramenta da comunicação. O que é? É você eliminar o canal que existe entre você e o público. Como que você faz isso? Você faz isso tendo uma base de contatos qualificada. Então, assim, o que você consegue fazer em relação a isso é produzir conteúdos de qualidade, disponibilizar conteúdos de qualidade para que as pessoas, em troca disso, queiram manter um relacionamento com você em relação aos conteúdos. E, a partir daí, você vai ter uma base de contatos muito mais ampla, muito mais forte. Isso leva ao número 2, que é uma independência cada vez maior da mídia tradicional. É uma estratégia que é necessária, porque a mídia tradicional cada vez tem menos espaço
e cada vez também trabalha vinculada aos seus interesses editoriais e aos seus interesses corporativos, diríamos assim. Então, você não pode, eventualmente, depender da imprensa tradicional, porque ela também, além de tudo, hoje trabalha nessa multiplataforma vinculada a interesses, e aqui não é a forma pejorativa da palavra, mas sim é uma realidade. Também trabalha vinculada a interesse, então você tem que usar. Ela usa você e você usa ela em relação à comunicação de massa, diríamos assim, mas, ao mesmo tempo, você precisa desenvolver canais que sejam independentes em relação a isso, porque vão ter conteúdos muito importantes seus, são mensagens muito importantes suas, posicionamentos muito importantes seus que não interessam a ela. E aí você precisa ter os seus próprios canais. E, como eu sempre falei, eu pareço dinheirista, né, porque eu falei várias vezes disso, mas o desenvolvimento de novas fontes de recursos a partir da comunicação, a partir do conteúdo, a partir do clique, a partir do link, a partir da base de contatos, ou seja, a comunicação precisa ser um processo sustentável. É um processo que pode ser sustentável e rentável, seja pessoal, seja coletivo, seja para a empresa, seja para a pessoa física, desde que seja uma comunicação clara, uma mensagem com uma mensagem bastante significativa para o público. Então, isso é muito importante. Bom, agora definitivamente falamos demais, né? Mas eu queria apresentar 2 materiais aqui. Eu vou botar um vídeo, eles são rapidinhos. Um é da Pia, é uma iniciativa bem legal e vai mostrar para vocês como funciona de fato o personagem em relação à aproximação com o público, e isso ela falou muito na entrevista dela. Como você é você, mas ao mesmo tempo como você tem conseguido diferenciar aquilo que é o seu posicionamento pessoal daquilo que é o seu posicionamento institucional quando você está representando a sua empresa, mas ao mesmo tempo você tem que saber doar o seu tempo, você tem que saber dar a mensagem clara, você tem que saber dar a mensagem com simpatia, enfim, eu acho que esse material é um show. E é isso. Só um pouquinho aí. Vamos ver. Vamos. What? What do you want to say? What do you let's read some Twitters. Let's read some Twitters. Ti amo, Pia. Love you, Pia. Then it says they love football. They love women's football. That's how I read it. Yeah. Love you, women's football. Você é maravilhosa. Te adoro. Parabéns pelo lindo trabalho à frente da nossa televisão. Well, that is, I'm happy about that. You know, maravilhosa. Women's game is maravilhoso. Contrato vitaliza para essa mulher. You know what it is? Forever. Aha. Oh, I need to learn that. Vitalicio. Forever. Forever and ever and ever. Muito bom. Pia roubando meu coração. Oh, that's very nice. Women's football roubando meu coração. All the songs coração. All the songs. Pia me adota. What was that? Adota? What's that? Adopt. Okay. Oh, that's a bit weird. Pia faca. Pia, faça meu favor de nunca sair da televisão. Beijo de... Deixa eu ser sua amiga, nunca te pedi nada. Se precisar de casa para passar o carnaval no Recife, pode vir? Is that an invitation? Oh, I'm not a good dancer, so I will destroy everything. But very nice, that's sweet, very sweet. There's a lot to love.
No. It's so many. No, just please. That's crazy. Petição para Pia postar pelo menos vídeo por semana. É deixar a gente feliz. Vídeo por semana. That's too much. Pia, pelo amor de Deus, se dia você for embora do Brasil, eu vou chorar que nem bebê. Bebê. Baby. Bebê. That's pretty good one. O ouro olímpico tá vindo ao som. Raça negra. Raça negra. Raça negra, eu tenho fé. Raça negra is a good song, yeah? I'm gonna learn that properly. Até a Pia já saber que o povo ainda insistindo no de falar dig. Change the song. Dig. Crazy. Essa energia aqui você tem. Coragem de negra é o ouro olímpico a elas. That's pretty good. Pia, brasileira honorária. That was very nice. Every time it says Pia, I read Brazilian women's football. So it's made me really happy. Tem outro. Elas estão me ouvindo? Ela é absolutamente sensacional, não? Para a gente terminar, um vídeo que foi produzido recentemente também com um personagem, que eu acho que é interessante, é uma temática um pouquinho diferente, é uma coisa mais personalista um pouco daquilo que a gente falou, mas que eu acho, para finalizar, eu juro, mas eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, tá? Oi, gente! Hoje é aniversário de Marta, então estou aqui com uma surpresa para ela. I hope she likes it. Yeah. Thank you. Happy birthday, Marta. I'm sorry we couldn't spend this day together, but I hope you know how much you're loved and how special you are, and I'm happy that you get to spend it with so many wonderful people. Beijo. Viu? Demorou, mas chegou. Tava ansiosa, gente.
Eu estou muito feliz de estar passando aqui o meu aniversário junto com vocês. Não, mentira não, não é mentira não. Eu estou até emocionada. Parem com isso, tá? Normalmente a gente deseja 1 milhão de coisas para a nossa vida, mas eu realmente, de coração, eu quero desejar que esse trabalho que a gente está fazendo aqui possa evoluir cada vez mais e que a gente possa colher bons frutos. A gente nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum sozinho. A gente precisa de todos. E se todos estiverem na mesma página, na mesma conexão, com o mesmo objetivo, a mesma doação, a mesma determinação, ninguém vai nos parar. Então, gente, o meu pedido é esse, que a gente continue acreditando nesse trabalho que está sendo feito de maneira excelente e que a gente possa executar dentro de campo cada vez mais melhor. E que a nossa evolução seja de um todo, não só 1, 2 ou 3, e toda a equipe, todo o grupo junto. Comissão, atleta, enfim, todos, porque juntos somos mais fortes. Obrigado por esse vídeo. Coisa mais linda. Thank you so much. She's there? Hello! Thank you, Vida. Thank you so much. I love you so much. Agora todo mundo podia desejar feliz aniversário para ela também. Muito obrigada, gente. Esse foi o meu aniversário. Beijo. Thank you so much. I love you. Tchau. Oi, gente. Sou eu que estou na tela agora, Rafa? Bom, a gente queria compartilhar isso com vocês, para a gente poder finalizar, desejar a vocês um excelente curso, e que a mensagem da Marta sirva para a gente hoje, que cada um possa fazer o seu melhor, trazer o seu melhor, dividir o seu melhor, para que a gente possa realmente para que a gente possa estar cada vez mais forte nessa causa do futebol feminino, com pessoas cada vez mais preparadas, mais desenvolvidas e mais aptas para a gente levar esse projeto que é tão importante à frente. Foi um privilégio ter estado aqui com vocês. Confesso que é estranho ficar aqui desse lado e vocês aí, sem a gente poder conversar, mas a gente, eu acho que vai ter outras oportunidades de bater papo, eventualmente, durante o curso, se for preciso. Desejo um excelente curso, vou devolver para a Carol. Obrigado, Carol, pelo convite. Espero que, de alguma forma, tenha sido proveitoso para vocês e a gente se vê por aí. Valeu, gente. Obrigada, Douglas. Eu acho que eu não vou te deixar aí, não. Vou fazer uma perguntinha só como representante aqui do chat, que tem bastante gente interagindo, então vou fazer só uma e depois a gente encerra, pode ser? Claro, estou aqui. Então a gente tem uma pergunta que é: a chegada da Pia pode-se dizer que foi a principal arma para o crescimento do futebol feminino no Brasil? Eu acho que a chegada da Pia, diríamos assim, ele consolidou de forma pública, a chegada da Pia consolidou de forma pública esse projeto de desenvolvimento do futebol feminino. Como eu falei, eu acho que o futebol, isso é histórico, é lógico, ele precisa de grandes personagens, né? E os grandes personagens do futebol feminino brasileiro, eles estavam longe do futebol brasileiro, seja lá a Marta, que está lá fora, muitas jogadoras voltaram agora, mas em algum momento estavam lá fora. E a chegada da Pia, na verdade, é o caminho inverso, é você pegar a grande referência mundial do esporte e da modalidade e trazer para dentro do Brasil, e obviamente isso passa a ser um ponto de atenção
da imprensa, do público, e obviamente o carisma dela, e a sensibilidade dela, o conteúdo dela, os processos que ela participa, acabam tendo muita atenção. Mas eu diria assim, tudo que se faz em relação ao futebol feminino, em relação ao desenvolvimento do futebol feminino, cada passo vem sendo decisivo, né? Agora, o fato de ter a Pia como porta-voz, como protagonista, como participante desses passos, assim como é a Aline, assim como é a Duda, assim como é a Jatobá, assim como é a Maravilha, assim como é a Bia, assim, tudo isso faz parte de um planejamento, de um processo, de um cenário de construção. Obviamente que a presença de personagens como a Marta, como a Pia, como a Cristiane, como a Formiga, como essas meninas que agora que começam essa renovação da seleção, essas meninas começam a ser conhecidas. Ou seja, a presença da Renata no Sport TV, tudo isso é simbólico, né? Tudo isso é importante. A presença de outros comentaristas na TV, de outras comentaristas mulheres nos programas esportivos, de mulheres na imprensa esportiva, de mulheres que vendem futebol em vários... Tudo isso é representativo. E, obviamente, que esses personagens, e a Pia, quem sabe, seja o maior deles, são importantes para que a gente tenha atenção à causa, né? E eu acho que, então, assim, bastante claramente, a Pia é, sim, um dos pilares principais, a chegada dela, mas a chegada dela, quando eu falo com o personagem, é o que chama a atenção, né? E a partir da chegada dela, há uma consolidação do trabalho dela, um reconhecimento ao trabalho dela, e agora a continuidade do trabalho dela por alguns longos anos aí, ela vai estar com a gente. Eu acho que isso assim, são vários momentos, houve vários momentos de sinalização. A chegada dela, o trabalho, a continuidade dela e agora a renovação dela por muitos anos. Ela é, de fato, um pilar desse desenvolvimento, não o único, não diria que só o principal, mas, assim, o fato dela ser uma grande porta-voz, uma grande personagem e uma grande pensadora do futebol feminino, certamente vai contribuir decisivamente para o desenvolvimento do futebol feminino brasileiro. Perfeito, obrigada, Douglas. Antes de ir embora, eu queria só, porque as pessoas estão perguntando também como se inscrever, então eu vou compartilhar aqui de novo o site da CBF Academy, do curso. Então vocês vêm aqui em curso, vocês estão vendo a tela, né, imagino. E aí vocês veem todos os professores, os temas, essa excelente degustação, essa abertura, introdução do Douglas e da Pia também, como um personagem. E aqui vocês têm processo seletivo, e aí vocês podem ter um investimento e inscreva-se. Algumas pessoas perguntaram também com relação a se precisa ter algum pré-requisito. O curso é aberto a todos os interessados. Reforçando, a CBF Academy tem o programa Mulheres no Jogo, que é aplicável para esse curso, então vocês estão vendo aqui também. Enfim, se comuniquem com a gente, tem aqui também esse Podemos Te Ajudar. Todas as dúvidas podem ser por essa página, vocês podem conversar com a gente. Então é isso, novamente agradecer muito a todos os que participaram, se inscreveram para essa aula inaugural, fazer o convite para participarem do curso também. Obrigada, Douglas, obrigada pessoal aí na produção, todos que ajudaram a esse curso ser realidade agora, a Valesca Araújo também, que foi a idealizadora desde bastante tempo, a gente vem conversando. A Laura, que ajudou também com esse vídeo da Pia, sei que elas estão com bastante coisa, mas pararam aí para participar também com a gente. E é isso, quero desejar a todos uma boa noite e nos vemos em breve. Lembrando que o curso começa no dia 2 de março e se encerra no dia 6 de abril. Então ainda tem tempo aí para vocês se inscreverem. Muito obrigada e boa noite. Até mais.